Nessa aula, eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa de crochê apenas com 3 quadradinhos, o famosinho square, uma bolsa super fácil e que fica linda. Nessa videoaula, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber e todo o passo a passo completo. Então, vem comigo? Vamos fazer essa lindeza? Eu vou utilizar na cor marrom o cordão na numeração 6 e na cor natural. E também vou utilizar uma fita métrica e agulha 3,5. Vamos lá iniciar nossa aula. Vou começar com o nosso anelzinho mágico aqui, ó, que eu passo entre os dedos. Aí fica assim um círculozinho. E agora eu faço um pontinho baixo aqui, ó. Vamos subir mais 2 correntinhas e vamos fazer um total de... Acho que eu vou levantar aqui que fica melhor pra vocês. E vamos fazer um total de 3 pontinhos altos aqui, ó. 3 pontinhos altos, vamos fazer 1, 2 correntinhas e mais 3 pontinhos altos aqui. 1, 2 e 3. A minha mão tá escapando um pouquinho porque eu passei creme, mas vamos lá. Aí eu já gosto de ir puxando o anelzinho mágico e fechando, tá? Então, já vamos fazer 2 correntinhas e, novamente, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontinhos aqui. Já temos 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas e vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. 2 e 3. Então, ficamos com 4. Agora, a gente vai fechar por completo o nosso anelzinho mágico. Vamos fechar bem aqui mesmo, ó. E vamos fazer 2 correntinhas. E a gente vai prender aqui no primeiro pontinho que a gente fez. Então, a gente vai contar 1, 2, e aqui na terceira correntinha a gente vai prender com um ponto baixíssimo. Pode fechar bem o anel, depois a gente vai arrematar. Então, observem que a gente ficou com 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas que ficaram nos cantinhos, ó. Então, agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vamos ir aqui no pontinho, no espacinho, desculpa, e fazer aqui 3 pontinhos altos. Então, subi 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos para totalizar aí 3 pontos altos. Vamos fazer 1, 2 correntinhas e aqui nesse mesmo espacinho a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Então, esse é o famoso quadradinho da vovó e ele é composto por leque nas pontas para poder ficar ali o quadradinho, né? Então, em todas as carreiras a partir de agora, a gente vai trabalhar fazendo aqui esse lequinho sempre nas 4 pontinhas, onde a gente ficou com as correntinhas aqui, ó. Que vocês conseguem observar, nós fizemos 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no espacinho só. Então, sempre vai ser assim agora. Vamos fazer uma correntinha, a gente vai vir aqui pro próximo espacinho e fazer a mesma coisa. Vamos fazer 3 pontinhos altos. 3. Vamos fazer 2 correntinhas. E mais 3 pontinhos aí no mesmo espaço. Uma correntinha, vamos aqui pro próximo espacinho e vamos repetir aqui a mesma coisa. E vou fazer toda essa carreira aqui, a próxima, pra não ter dúvida nenhuma aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Ó, no mesmo lugarzinho de base. Mesmo espacinho, né, meninas? Vamos aqui fazer uma correntinha e no próximo a mesma coisa. Eu quero ensinar uma dica extra pra vocês que eu uso quando eu faço esse tipo de ponto. E eu já vou aproveitar que eu tô fazendo essa videoaula e vou dar essa dica extra aqui pra vocês que eu amo. Facilita muito. Então, eu estou aqui fazendo os 3 pontos altos que falta pro nosso último lequezinho. Ó, uma correntinha, vamos vir aqui na primeira correntinha do nosso primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo e vamos cortar o fio. Agora, a gente vai cortar o fio porque a gente vai trocar a cor, né? Se vocês estão fazendo esta bolsa numa cor única, não precisa trocar o fio, é só ir seguindo aqui a nossa videoaula. Então, eu gosto de fazer assim, ó, eu dou o ponto baixíssimo e eu não
pego essa linha aqui e já puxo ela pra cá, porque fica um nozinho e eu não gosto na hora de arrematar e de costurar, eu acho que esse nó incomoda e também deixa um acabamento não tão bom assim. Então, o que eu faço? Eu pego somente essa correntinha aqui de trás, ó. Tá vendo que aqui tem duas correntinhas, tem a da frente e tem a de trás, né? Então, eu pego somente a correntinha de trás, ó. Eu pego nosso nozinho que ficou aqui na agulha, né? Nossa correntinha, e eu vou puxar ela lá pra trás, ó. Puxei ela lá pra trás, tá vendo? Ó, na frente fica normal e a laçadinha tá aqui atrás. Agora sim, eu pego o restinho do nosso fio que a gente cortou e puxo e dou o nozinho. Então, o nozinho fica pra dentro da peça, ele não fica aqui nesta parte aqui, ó. E tá vendo que o nosso quadradinho, ele vai ficando perfeito, ó. Então, são pequenas dicas que fazem a diferença, né? Vocês podem já, se quiser, arrematar esse fio aqui do meio. Eu gosto de arrematar ele no finalzinho. Então, vamos lá, dar seguimento. Eu vou pegar aqui o meu fio no marrom, né? Ou na cor que vocês estiverem fazendo. E vou introduzir em qualquer espacinho desses aqui, ó. Sem ser os leques, né? Então, vou colocar aqui, ó, no meio. E vou fazer 3 pontinhos altos. Subo 2 correntinhas. E vamos fazer 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e vamos aqui pro leque que a gente acabou de fazer na cor natural, né? E vamos repetir o processo fazendo mais um leque. Então, agora, das próximas carreiras em diante, vão ser sempre um leque dentro do outro, tá? Pra gente ir formando o quadradinho. Então, fizemos 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas e, novamente, vamos fazer 3 pontos altos. Formando o nosso leque. Vamos fazer uma correntinha no próximo espacinho, a gente vai fazer somente um bloquinho de 3 pontos altos. Fizemos os 3 pontos altos, uma correntinha, chegamos aqui no leque da pontinha e vamos repetir fazendo 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. 3, separado por 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, né? Pra formar aí, então, o nosso leque. Ó. Observem que sempre nas pontas vai ficar os leques, e aqui vai ficar somente os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha de cada lado. Então, vamos fazer mais uma correntinha. E vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, separados aí por uma correntinha. Chegamos aqui na nossa ponta, vamos fazer o nosso leque novamente de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e aqui vamos fazer novamente o nosso bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Chegamos aqui na pontinha, vamos repetir e fazer o nosso leque. Todo o processo do quadradinho vai ser feito agora dessa mesma maneira, não tem nenhuma alteração. Vai ser leque dentro de leque nas 4 pontinhas e nas laterais vai ser somente bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Ó, chegamos aqui no finalzinho, vamos contar 1, 2, na terceira a gente vai fechar com um ponto. Ah, não, agora nem vou fazer assim, meninas, porque eu vou dar dica extra pra vocês, ó. O certo seria a gente fazer dessa forma que eu fiz. Só que a gente teria que caminhar depois 2 pontos com ponto baixíssimos, né? Pra chegar aqui nesse espaço e conseguir fazer o nosso bloquinho que a gente precisa. Então, essa dica extra que eu só faço dessa forma, ela não precisa tu fazer toda essa coisa de caminhar com os pontos baixos aqui. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu não faço correntinha nenhuma após fazer o leque, né? O último leque aqui, no caso, quando a gente for fechar a carreira. Essa dica só serve pra quando a gente for fechar a carreira, tá? Então, eu vou dar uma laçadinha na agulha, eu vou vir aqui na terceira correntinha, onde a gente fecharia com um ponto baixíssimo, e eu vou fazer um meio ponto. Ó, tá vendo que a gente ficou com as 3 alcinhas? A gente vai puxar todas de uma vez, ó, formando um meio ponto alto. Tá vendo que fazendo isso, a gente já fica aqui dentro do espacinho que a gente precisa, ó. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir 1, 2 e 3 correntinhas. Vamos dar uma laçadinha na agulha e já vamos entrar aqui no espacinho
e fazer mais um ponto alto que a gente precisa para formar o nosso bloquinho. Tá vendo que desta forma a gente já fica aqui dentro do espacinho que a gente precisa trabalhar na próxima carreira, então não precisa caminhar com pontos baixos, né? E eu acho que fica também um acabamento muito bom. Então, vamos lá. Fizemos mais um ponto aqui para formar os 3 pontos altos, né, do nosso bloquinho. Vamos fazer uma correntinha, vir aqui pro próximo espacinho e fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. 3 pontos altos, vamos fazer uma correntinha e já chegamos aqui no nosso leque. Então, nós vamos fazer o quê? Fazer outro leque. Leque dentro de leque. Então, as nossas carreiras vão ser todas desta forma. Vão ser bloquinhos nas laterais, separados por uma correntinha. E aqui o leque nas pontinhas. Eu acho que já ficou bem explicado, né? Não preciso fazer todo o processo ali com vocês, para o vídeo até não ficar muito longo, né? E vocês conseguirem ver o vídeo, talvez em 2 partes somente, né? Porque tem bastante processo aí para estar fazendo a nossa bolsa de square. Ela é uma bolsa muito fácil, uma delícia de produzir, porém, tem vários ali processos, né? Então, aqui, ó, a gente vai seguir fazendo mais esse junto, e eu vou explicar para vocês por quantas carreiras vocês devem fazer esse mesmo processo aqui que a gente tá repetindo, ó. De 3 pontinhos altos, separados por uma correntinha, chegou aqui no canto, que é onde tem os leques, a gente vai fazer leque dentro de leque. 3 pontinhos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontinhos altos. Às vezes dá uma escapada, né, meninas? E a gente tem que estar pescando a linha. Ó, vou ter que fazer aqui de novo. Então, 1, 2 e 3 pontinhos. Então, vamos fazer uma correntinha. Chegamos aqui no próximo espacinho. É o espacinho que nós temos que fazer os bloquinhos de 3 pontinhos altos. Uma correntinha. Vamos pro próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontinhos altos. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa aula, é a minha primeira videoaula, então relevem. Chegamos aqui no nosso cantinho, vamos repetir o leque, fazendo 3 pontinhos altos dentro do nosso espaço, 2 correntinhas e mais 3 pontinhos altos no mesmo espacinho aqui. Uma correntinha, chegamos aqui no espacinho que temos que fazer o bloquinho. E essa bolsa ficou muito bonita nessas cores, e eu fiz ela, assim, de 2 em 2 carreiras, tá? Então, na próxima carreira, a gente já vai estar cortando o fio e pegando novamente a cor natural para iniciar as próximas 2 carreiras. Fiz aqui mais um bloquinho, uma correntinha, chegamos aqui no cantinho, vamos novamente fazer o leque. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos pra formar aí nosso leque. Então, aqui eu não vou fazer da forma que eu ensinei pra vocês, a subir ali com aquela dica, né? Porque eu já vou cortar o fio, então não tem necessidade. Então, vamos fazer uma correntinha normalmente, vir aqui e prender com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar o nosso fio, aqui, para iniciar com uma cor cru. E eu quero falar para vocês por quantas carreiras nós vamos fazer esse mesmo processo aqui igual. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer por um total de 10 carreiras. Então, a gente vai fazer mais 2 carreiras. Então, aqui nós vamos fazer 2 carreiras na cor natural, 2 carreiras na cor marrom, ou na cor que você estiver fazendo aí, 2 carreiras na cor natural novamente, e assim vai indo, tá? Então, a gente vai cortar o nosso fio e vamos repetir o mesmo processo por 10 carreiras. Ficou bem explicativo, qualquer coisa vocês podem voltar no início do vídeo pra ir olhando aqui o processo, né? Mas é só de repetição de bloquinhos e os lequezinhos, os 4 leques nas pontas. E a gente vai fazer até ele ficar deste tamanho aqui. Eu já tenho um pronto, ó, como vocês podem ver. Eu já tenho um pronto, e esse aqui, esse início, é essa parte aqui, ó. A gente só vai seguindo, fazendo o mesmo processo. Como essa bolsa vai precisar de 3 desses quadrados aqui, eu já fiz os outros, né? E deixei pra fazer esse último aqui junto com vocês. Então, aqui tem 10 carreiras de bloquinhos com leque, olha só que lindo que fica. E aqui, pra finalizar, eu fiz uma carreira toda em ponto baixo. Olha só, vou botar bem de pertinho pra vocês verem. Fiz uma carreira aí
toda em ponto baixo, pra ficar bem retinho, bem lindo. E eu já vou dizer pra vocês quanto que ficou esse quadrado aqui com 10 carreiras no fio 6, tá? Ele ficou medindo aí 23 centímetros, ó. Ficou medindo aí 23 centímetros. Então, ele vai ficar um quadrado de 23 por 23. A gente vai precisar de 3 desses aqui. Eu já tenho os meus 3 prontos, então como a ideia desse vídeo é fazer um vídeo rápido, né, sem ser muito longo, eu já tenho as 3 peças e eu optei por forrar, tá? Eu, na verdade, não, né, a cliente, eu dou essa opção, né, de colocar um forrinho ou de deixar assim mesmo, porque como vocês podem ver, os buraquinhos fica bem sutil. Tem gente que prefere sim o forro também pra usar como saída de praia, não como bolsa de praia, né, pra utilizar na praia aí. Então, tem cliente que prefere com forro e tem cliente sem forro. Essa cliente preferiu com forro e o forro não tem muito mistério, né, meninas? Eu cortei um tecido com uma cor bem similar ali nas medidas de 23 por 23 e fui costurando à mão mesmo, porque a minha máquina de costura não aguenta costurar o fio número 6, né? Fica muito ruim de costurar, então eu optei por colocar o forro na mão. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui os 3 quadrados exatamente iguais, de 23 por 23, tá? Pra montagem dessa bolsa, a gente vai precisar de 3 quadrados iguais. E eu vou mostrar pra vocês como que é feita a montagem. Então, o primeiro quadrado tá aqui, ó. Ele é assim, né? Nós vamos virar ele de bico, ó. Veja que ele fica como se fosse um triângulo, né? A gente vai dobrar, colocar ele do avesso, aí com o forro ou sem, conforme a opção de vocês, né, preferência. E vocês vão dobrar no meio, exatamente no meio aqui. Então, a gente vai botar leque com leque, ó. Leque com leque, tá vendo? Ó, a gente dobrou exatamente no meio o nosso quadrado e ele fica um triângulo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com esse, ó. A gente vai dobrar ele no meio, bem certinho aqui. Pode dobrar sem medo, tá, meninas? E a gente vai colocar ele encaixado nesta parte aqui, ó. Olha só que já vai tomando forma a nossa bolsa. A gente vai pegar o terceiro e último quadrado e vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar ele bem aqui no meio. Quando eu digo pra vocês que essa bolsa é muito fácil e gostosa de fazer, porque a gente faz a frente e o verso dela ao mesmo tempo. Olha aqui. Deixa eu botar aqui pra vocês conseguirem ver. Então, observem que são os 3 quadrados dobrados ao meio, que vai formar certinho um triângulo. E já vai formar a nossa bolsa. Essa aqui vai ser a parte que vai ter disponível para guardar as coisas dentro, e aqui já vai ser um pouco da parte que sobe para as alças, que eu já vou explicar para vocês a seguir como que a gente vai fazer, vou fazer junto com vocês. Os 3 quadrados, né, juntos aqui formando o modelo da bolsa, fica numa medida de 32 centímetros de largura, então fica uma bolsa bem grande aí, por 32 de comprimento. Então, ela fica ali perfeita pro dia a dia. Ó, perfeita. E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa agulhazinha aqui de tapeceiro, ó, que é aquela agulha pra costura do crochê mesmo, que tem essa pontinha aqui, ó. A gente vai pegar a linha predominante da cor que vocês fizeram a última carreira aqui. Então, ou seja, eu fiz essa última carreira aqui de pontos baixos no marrom. Então, automaticamente, eu vou fazer a costura no marrom. Então, conforme a cor que você estiver fazendo aí, você vai fazer a costura. Vou pegar um fio bem grande e colocar aqui na minha agulha de tapeceiro pra gente fazer a costura junto. Coloquei o nosso fio aqui, dei um nozinho básico na ponta e coloquei o nosso fio aqui na agulha de tapeceiro. E agora, não vai ter mistério. Agora, a gente vai ir costurando. Eu prefiro começar costurando essa parte daqui de cima. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou tentar focar, gente, porque eu tô sem a ring light no momento. E eu vou tentar focar assim pra vocês visualizarem. Ó, a gente vai vir bem aqui, ó, no primeiro pontinho do leque. E vamos vir aqui nesta correntinha só. Tem essa primeira correntinha aqui, ó. Tem essa primeira correntinha e tem a de trás. A gente vai vir somente na de trás. Então, primeiro a gente vai vir de trás pra frente, né? Pra ficar o nozinho que a gente fez lá pra trás, no forro.
Então, vem aqui, ó, tá vendo? Ficou o meu nozinho aqui, ó. O meu nozinho ficou lá pra trás. Vou virar aqui no primeiro pontinho do leque, ó, na correntinha de trás, de uma peça, e a mesma coisa de outra, deixa a câmera focar. Aqui, ó, primeiro pontinho do leque e na correntinha de trás, ó. Na correntinha de trás. E vou puxar. Agora, eu venho aqui na correntinha de trás de novo, deixa eu focar a câmera. Eu venho aqui, ó, na correntinha de trás de novo de uma peça e na correntinha de trás da outra peça. E puxo o fio. Agora, eu vou ir daqui pra cá. Então, eu venho na correntinha de trás de uma peça e na correntinha de trás da outra peça. E puxo o fio. Agora, eu vou daqui pra cá. Então, eu pego na correntinha de trás de uma peça e eu pego na correntinha de trás da outra peça. E assim, a gente vai fazer toda a costura dos triângulos conforme eu mostrei pra vocês, ó. Pegando somente as correntinhas de trás da peça, para que um acabamento fique mais bonito na hora da costura, mais perfeitinho. Eu testei de várias formas e essa foi a forma que eu achei que ficou um acabamento mais bonito. Sempre dando uma puxadinha, mas é uma puxadinha de leve, tá? Não que fique a peça muito esticada. Então, a gente vai aqui, ó, pegando somente as correntinhas de trás. Que nem eu disse pra vocês, é um processo, né? Ela é uma bolsa super fácil, econômica e gostosa de fazer, porém, tem essa partezinha aqui, esse detalhe da costura, que tem que ter um pouquinho de paciência. Então, a gente vai seguir fazendo, lembrando que a gente vai costurar ela, é que eu tô botando de uma forma que vocês consigam visualizar bem de perto, né? Mas vocês vão estar costurando ela toda assim, ó. Vocês vão costurar aqui, como eu expliquei, desta forma, até chegar aqui embaixo, ó. Leque com leque, ó. Chegou aqui embaixo, leque com leque, aqui, como a gente fez no início, vocês vão vir a costura pra cá. Entenderam? Então, vocês estão aqui, ó, a gente montou a bolsa, agora aqui, ó, eu ensinei pra vocês, a gente vai iniciar aqui, no início da bolsa, a gente vem costurando todinho aqui, e aí a gente vira a peça e segue costurando até aqui. Eu vou costurar essa parte e aí eu volto pra mostrar pra vocês, eu acho que não vai ter dúvida. Então, aqui eu peguei a peça assim, ó, e sigo costurando, ó. Eu venho daqui, deixa eu focar aqui, pego na correntinha de trás de uma, pego na correntinha de trás de outra e puxo o fio. Pego na correntinha de trás de uma, pego na correntinha de trás de outra, puxo o fio. E assim a gente vai seguir costurando. E, ó, a gente começou aqui, a gente vai seguir costurando assim, até chegar aqui no outro leque, ó. A gente vai seguir costurando reto, até chegar aqui no outro leque. Quando chegar aqui no outro leque, aí vocês vão ter que dobrar, aí vai ficar assim, ó. Vocês vão costurar leque com leque e vir já pro lado de trás costurando aqui, tá bom? Eu vou costurar e volto aqui pra mostrar pra vocês como que deve ficar. Então, aqui, ó, voltei pra mostrar pra vocês, pra não haver dúvida na hora dessa parte da costura. A gente começou aqui, então eu vim costurando tudo aqui, normal, ó. E agora, a gente só vai fazer isso aqui, a gente vai virar ela ao contrário e vamos subir costurando aqui certinho, né? E aí, vocês vão seguir aqui até aqui a parte de cima, sempre encaixando direitinho. Então, vocês tem que, na hora que for costurando, se atentem a isso, tá? Bloquinho com bloquinho, espaço com espaço, tudo pra ficar certinho, um acabamento bem certinho, bem bonito, como esse, olha. Esse lado que já tá costurado eu consigo mostrar pra vocês. E olha só que lindo que fica o acabamento, ó. Fica bem perfeitinho mesmo e é imperceptível, né? Então, eu vou terminar aqui a costura desse lado e desse outro lado aqui também, a mesma coisa, o mesmo processo, tá? E aí, eu volto pra gente dar início à nossa alça. Voltei aqui e, ó, a nossa base já está todinha costurada. Olha só, todinha costurada, perfeita. Na parte de dentro, ela ficou assim, ó, com o forro. Na parte do fundo. Então, já tá aqui ela, ó,
perfeitinha. Agora, nós vamos fazer a alça. Então, para a alça, nós vamos pegar a cor que vocês estiverem aí fazendo a combinação de vocês. E vamos fazer um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas. Nós vamos vir primeira, segunda, terceira. Na quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Na correntinha seguinte, mais um ponto alto. E na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Totalizando aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho e a gente vai pegar somente essa primeira alcinha aqui, ó, somente a alcinha de trás da peça. E vamos fazer de novo 5 pontos altos, porém pegando somente essa alcinha aqui de trás, ó. Que daí vai dar um detalhe bem legal no nosso ponto e na alcinha da bolsa, né? Então, vamos aqui fazer os 5 pontos altos, pegando somente a alcinha de trás da nossa peça, aqui no último pontinho também. Não esqueçam de fazer esse último aqui, ó, nas 3 correntinhas que a gente inicia antes de virar, né? Pra poder ficar sempre retinho aqui, ó. Ó, desse lado, deixa a câmera focar aqui pra vocês. Desse lado, fazendo assim, pegando a alcinha de trás, ele sempre vai ficar com um relevinho aqui, ó. É bem sutil, mas fica bem bonito. Então, vamos lá, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, vamos dar uma laçada e tá aqui o nosso ponto, né? Nós vamos virar assim, ó, e pegar somente a alcinha de trás. E vamos fazer um ponto alto para cada pontinho aqui de base, pegando a alcinha só de trás. Então, a gente vai fazer isso aqui por várias carreiras até atingir aí o tamanho que vocês desejam a alça da bolsa de vocês, né? E vou mostrar pra vocês o tamanho, vou passar pra vocês o tamanho que eu fiz a minha, né? Mas isso é bem opcional, se quiser maior ou menor. E, ó, a nossa alça vai ficando assim, desta forma aqui, ó. E a gente vai fazer 3 pontinhos altos, virar o trabalho, e agora vamos pegar só essa alcinha daqui. Vamos fazendo assim, e eu vou contar aqui com vocês por quantas carreiras eu já tenho a alça pronta, né? Só tô fazendo esse pedacinho aqui pra vocês aprenderem. Então, a gente vai seguindo esse processo todinho aqui eu vou contar, ó, tá aqui a nossa alça. Eu vou contar por quantas vezes a gente vai fazer esse processo. Então, eu contei aqui, ó, e eu fui fazendo esse processo como eu ensinei pra vocês, pegando só a alcinha de trás, e olha como ficou um detalhe bem bonito. Eu fiz por 51 carreiras exatamente iguais, tá? E ficou num tamanho aí de 64 centímetros esta alça. É um tamanho padrão que eu faço aqui no ateliê e que me serve aí muito bem. Então, vou botar aqui de lado e vocês vão seguir esse processo até chegar num tamanho aí que vocês desejam, ou então igual a minha, uma medida aí de 51 carreiras. E agora é muito simples, a gente vai pegar a mesma agulha de tapeceiro que a gente costurou a bolsa, vamos colocar uma linha aqui nela e vamos costurar esses 5 pontos aqui na base. E eu vou mostrar pra vocês direitinho, eu vou colocar aqui a linha e volto pra costurar juntinho com vocês. Prontinho, eu coloquei aqui a nossa a linha na agulha de tapeceiro e, ó, peguei aqui, você vai pegar a tua alça, que está com a parte em relevo que a gente fez, né, toda trabalhada pra ficar bem bonita, e tu vai posicionar bem aqui no meio desse lequezinho aqui, ó. Então, a bolsa, ela tá aqui, né, ela tá assim. Tá vendo que fica essas pontinhas aqui, ó. Isso aqui é os lequezinhos dos quadrados, a gente vai posicionar bem certinho no meio, ó. Bem certinho aqui no meio e vamos costurar. Sem mistério nenhum, pegando também somente a alcinha de trás, que nem eu sempre explico pra vocês, ó. Pegando somente na alcinha lá de trás. É bem simples esse processo, aí vocês vão fazer dos dois lados, né? Vão costurar aqui de um lado
e vão costurar de outro. Eu costumo costurar 2 vezes essa parte da alça, a parte da junção da bolsa não, mas aqui a parte da alça eu costuro 2 vezes. Pra quê? Pra poder ficar bem segura aí pra cliente, se ela estiver colocando peso, né? Tem bastante gente que compra pra colocar livros, pra levar pro trabalho aí, pra colocar, como ela é espaçosa, dá pra colocar bastante coisa aí dentro dela. Então, eu sempre dou uma reforçada aqui na costura da alça, para que na hora do uso, ó, ela fique perfeitinha. Então, podem ver que eu vou costurando bem reforçado mesmo aqui, ó. E agora eu vou voltar fazendo a mesma costura, pegando somente a alcinha de trás do ponto e costurando. Então, a gente vai costurar as 2 alcinhas e eu volto com vocês pra gente finalizar essa peça linda, né? Perfeito, eu espero que vocês estejam gostando da nossa videoaula. Estou fazendo com muito carinho aí para as minhas amigas que estavam apaixonadas pela bolsa, então é um processo bem rápido e ela é uma bolsa bem gostosa de fazer. Ó, já vou aqui dando aquela escondidinha no fio para então arrematar. E olha só, fica bem perfeito o acabamento e bem seguro, ó, como vocês podem ver, pode puxar bastante, não estica. Aí, eu coloquei aqui pro lado de trás, vou fazer os arremates, né? E ó, como fica bom com forro também. Vou fazer os arremates e vou costurar exatamente igual do outro ladinho aqui. E aí, a nossa bolsa vai estar quase pronta, falta só a parte de fechar. E aqui está a nossa alça costurada dos 2 lados. E a nossa bolsa já está pronta, olha como fica bem espaçosa, cabe bastante coisa dentro dela. Tá aqui costuradinha, eu poderia dizer pra vocês que está pronta a nossa videoaula. Porém, como eu gosto e me apego bastante nos detalhes, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo em toda a nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui o nosso fio, já dei, né, o primeiro nozinho. E eu vou começar por aqui, ó. Eu vou começar bem na alcinha. E vou pegar aqui uma correntinha na alcinha e dar um ponto baixo. E nós vamos aqui fazer um ponto baixo para cada pontinho de base aí que a gente tem na nossa bolsa. A gente vai pegar aqui, ó, e fazendo um pontinho baixo. Por que, gente, desse acabamento? Eu acho que ele dá um acabamento melhor pra peça, assim, né? Embora já tenha aqui uma carreira de ponto baixo, eu acho que deixa mais acinturadinho, mais, como é que eu digo? Eu acho que deixa mais durinho, mais firme, né? Um acabamento, e também pelo motivo de que eu acho que fica mais bonito o acabamento aqui na alça, que nem eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como a gente vai subindo as carreiras, uma pra lá, outra pra cá, uma pra lá, outra pra cá, fica tipo aqui, ó, não fica bem retinho, então me incomoda um pouco, eu gosto de um acabamento bem perfeito. Se tu não se importa, tu pode parar por aqui e está pronta a tua bolsa linda e maravilhosa. Mas se tu é como eu, que tu gosta dos detalhes, a gente vai fazer toda uma carreira com esses pontos baixos aqui. Aí a gente vai passando por aqui. Eu não vou fazer com vocês porque, como é de ponto baixo sem mistério, né, não tem por que eu fazer. Mas a gente vai vir fazendo pontos baixos aqui. Quando chegar aqui no meio, a gente não vai fazer ponto baixo aqui, ó. Aqui bem no meio dela, a gente não vai fazer, então a gente só vai fazer até aqui esse último. E já vai pular direto para o outro lado e seguir fazendo os pontos baixos. E quando chegar aqui também na nossa bolsa, na alça, a gente também vai seguir fazendo os pontos baixos. E daí vai ficar um trabalho bem retinho, uma alça bem retinha. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês pra gente finalizar a nossa bolsa e ver como que ficou por completa. Já dei a carreira toda de ponto baixo aqui, ó, como vocês podem ver. Já dei todinha a carreira de ponto baixo aqui também. E começamos a fazer aqui na alça. Então, agora, na alça, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Na alça, vai ser apenas um pontinho baixo em cada. Então, aqui, ó, a gente chegou no primeiro pontinho alto da bolsa. Vamos enfiar aqui no meio e fazer um pontinho baixo. Aqui no espacinho, aqui, ó, no espacinho. Um pontinho baixo. No próximo ponto alto, ó, no próximo carreira de ponto alto, um ponto baixo.
no espacinho de correntinha, um ponto baixo. Então, a gente vai fazendo um ponto baixo aqui pra cada partezinha, pra não ficar a alça embabadada, pra ela ficar assim, ó, bem retinha. Então, cada parte dessas aqui, ó, vão ser aqui, quando acaba a carreira, vai ser um ponto baixo, aqui dentro vai ser um ponto baixo. Aí, aqui, um ponto baixo, aqui dentro, um ponto baixo. E vai seguindo assim até dar toda a volta. Eu vim mostrar a diferença para vocês, ó. Esse é um lado com os pontos baixos e esse é o lado sem os pontos baixos. Ó, olha, esse é o ladinho com os pontos baixos que a gente fez e esse é o lado da bolsa sem os pontos baixos. Então, notem como dá bastante diferença aí num acabamento. Ficou um acabamento bem retinho na alça, ó. Fica um acabamento bem bonito, bem bacana, ó. Fica perfeito. Então, vamos fazer deste outro lado aqui um acabamento como esse aqui. E eu já volto com o resultado final dela, com ela pronta, com a minha etiqueta, para vocês verem aí como que ficou a nossa aula. E eu espero que vocês tenham gostado. E aqui está o resultado final da nossa bolsa finalizada. Olha só os detalhes, que lindo que fica. Eu fiz um chaveirinho também para mandar junto, que se a cliente quiser pode estar adicionando na bolsa ou não. Olha a alça para vocês verem como fica lindo o acabamento, perfeito, né, gente? Então, essa é uma bolsa muito prática de ser feita. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa videoaula, foi feita com muito carinho. E aqui para amarração, eu fiz um cordãozinho, olha só com forro, que lindinho que ficou, né? Eu fiz um cordãozinho para amarrar simples ali, só coloquei mesmo, não deixei preso a minha etiqueta e está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram ou forem fazer, por favor, me marquem nas redes sociais aí para mim poder ver. E a nossa peça ficou ao todo com 339 gramas, uma peça super econômica, bem boa de estar fazendo aí, bem rápida. E eu vendo aqui no meu ateliê no valor de R$90 com o forro. Olha só que linda, ela pode ser feita em um dia rapidinho. E a minha cliente também pediu esse pano de prato, né? E eu tô mandando um porta-copos para ela de gatinho, que eu sei que ela ama. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. E fique agora com mais algumas fotos do resultado final. E um beijo. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga. E me segue.